como é que eu isolo um sinal específico para o trade no mercado que tem compra e venda toda hora, tá? Não sei se você já parou para pensar nisso, tá? Se você está começando no mercado, né, tentando olhar um pouco além do gráfico, você deve, né, ter passado por esse tipo de dúvida, tá? E eu gravei esse vídeo aqui, e para explicar, né, como é que você isola, né, esses sinais, né, de toda hora o mercado, né, tá ali negociando bastante, eu vou ter que explicar o trade que me atraiu para o mercado, tá? Por que ele parou de funcionar, o que me atrai hoje e como é que essa pergunta fecha em tudo isso. Então vamos lá, bora pro vídeo. Número de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse aqui é puramente de trade. E se você não está inscrito no canal, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. Bom, vamos lá, essa pergunta é super justa, tá? E eu vou começar explicando, né? O trade que me atraiu para o mercado. Talvez nesse começo agora não faça muito sentido para você o vídeo, mas depois no final vai fazer, tá? E o trade que me atraiu para o mercado foi um trade de fila, tá? Vem para a tela aqui, fica mais fácil de entender, tá? O que é esse trade de fila, tá? Esse foi o trade que me deu segurança para quando eu virei autônomo, né? Comecei a operar para mim, saí, né, de um salário no mercado financeiro e passei a ter renda do mercado, né, operando para mim, tá? Vamos lá, basicamente, né, você tem o trade da ida e o trade da volta, vamos lá. Tá? E assim, o trade de fila aqui, você tem aqui uma fila de compra, tá? Com uma quantidade total, aqui é o livro de preços, não o livro de ofertas aqui, tá? Com a quantidade total de ofertas de compra que estão aqui pagando, a gente só fala o final, né? A meia, tá? 5,646, só falo meia, tá? E aqui tem 755 lotes vendendo no final a 6,5, tá? Então, de novo, agrupado o livro de preço e aqui em cima Times and Trades. Vamos focar só aqui. Assim, a ideia não é assim, ensinar esse trade, até porque ele, né, morreu, né? Vamos lá. Então, assim, estou aqui de olho, né? Com o meu foco aqui sempre nas dois. O maior foco aqui, tá? E um foco um pouco menor aqui, tá? Só para ficar um pouco mais claro. Maior foco no primeiro nível de preço e um pouco menor na profundidade no segundo e no terceiro. Isso cabeça de scalping lá atrás. Esquece isso para hoje, tá? Vamos lá. E aí eu percebo que, pô, tomaram 55 lotes aqui antes de tudo, tá? Nesse preço, você teria coragem de tomar, aqui imagina 5 lotes do padrão, tá? Você teria que tomar coragem de comprar a 6,5, cara? Sei lá. Você fez uma análise, olhou um gráfico, tá rompendo uma resistência, sei lá. Você teria coragem de ser o primeiro cara a vir aqui tomar 5 lotinhos em cima de 755 lotes? Tá, estou falando lá atrás, esquece hoje, estou falando de padrão, não de mini, tá? 700 e poucos lotes do padrão, que equivaleria hoje 5 vezes mais do mini, 3 mil e poucos lotes no mini, tá? Então é bastante lote. Você seria o primeiro a vir aqui e tomar 5 lotes, reduzindo isso aqui para 750? Cara, eu não, tá? Mas que tal se você esperar e aí tomar os 55 lotes? Aqui vem para 700, tá? Foram negócios picados, tá? BTG, XP, BTG, XP tomando, cada linha reflete um negócio. Aqui eu estou olhando a ordem original. Tá, a ideia não é ensinar esse trade aqui, tá? Então eu vou mais rápido aqui, tá? E agora, você tomaria a 6,5? Você compraria 5 lotes a 6,5? Antes tinha 755 lotes, agora tem 700. Cara, ainda é muito lote. Tá? Por que eu vou tomar? Ainda tem muito lote, tá? E aí, pô, tomaram 300 agora, veio para 350. E aí, uma agressão, né? Provavelmente única, do Itaú. Como é que eu sei que é única, tá? Mesmo milissegundo, tá? E o mesmo comprador. Provavelmente é uma agressão única aqui de 300 contratos. Não dá para somar aqui, porque a fila rodou, deve ter mais lotes saído para cima, tá? E agora? Você tomaria? Cara, opa, eu tô começando a coçar, mas ainda tem 350 lotes, é bastante. E agora? Tomaram mais 300 lotes, pelo mesmo, não o Itaú, mas pela mesma corretora, pode ter sido outro banco, outro player, não importa, tá? Segundo diferente, daqui, ó, outra ordem, tá? De mais 300 contratos, só tem 50 lotes. Agora você tomaria? Cara, sem dúvida. Agora eu tomaria os 5 contratos, 5, 10 contratos, tá? Viria para 40, sei lá o quê. A probabilidade, nesse momento, de tomarem esse saldo era, no passado, altíssima. Altíssima, quando sobrava, né, agressão de fim de fila esse trade, tá? Então, tomava aqui 5, 10 lotes, tá? A probabilidade do mercado vir e tomar o saldo era altíssima e eu já estava pendurado aqui, tá? Ou pendurava atrás desse lote aqui, ou já estava bem pendurado na fila, esperando, porque o próximo nível de preço, se alguém quisesse ou precisasse, alguém pelo Itaú que estava comprando, ou qualquer outro player, ou gente que está vendido precisando estopar,
ele vai ter que pagar 7. 7 é o próximo nível de preço, não tem mais venda a 6,5, vai ter que pagar 7. Se eu já tenho uma ordem bem posicionada a 7, tá? Porque aqui tem uma fila, esses 355 tem uma ordem. Você vai ter a primeira oferta, a segunda oferta, a terceira, a quarta, a quinta, bom, e por aí vai. Se eu já estou bem posicionado, estou com meus 5, 10 lotes para vender em primeiro da fila, qualquer negócio que é agredido a 7, sou eu que já vendo. E eu fui um dos últimos a comprar a 6,5. Eu reduzo demais o meu risco de exposição, tá? Porque eu esperei consumir, eu esperei sair aqueles 755 contratos que tinha no começo, eu esperei ele se reduzir para só 50, para aí sim, tomar. E estava bem posicionado na 7, ou não estava, punha uma ordem nova, tá? Entrava atrás da fila, mas num lugar que tinha pouco ou menos lote naquele nível de preço. Esse é o trade da ida, tá? E o trade da volta, tá? Era o trade justamente o contrário, de você pegar, sei lá, aqui tinha de manhã eu olhei, né, no leilão, sei lá, tinha uma situação como essa aqui, tá? Lá no 9 tinha 55 contratos, eu sei que é pouco, vou lá e penduro meus 5 lotes na venda, vai para 60 contratos. Conforme o mercado vai andando, isso aqui vai enchendo, uma hora 350, depois, vou colocar aqui para ficar mais fácil, depois enche um pouco mais, 450, depois 550. Cara, beleza, quando o mercado for chegando, consumindo essa liquidez e chegando lá no 49, eu estou bem posicionado. Só precisam tomar 50 lotes, se eu não me engano, não lembro se era isso, para depois tomarem os meus 5. E atrás ainda tem, ainda vai ter 495 lotes atrás do meu, né? Somatória de tudo isso dá 550, é isso mesmo. Sai 50 lotes, sai o meu, e depois tem mais 495 atrás de mim. Se eu vendo a 9, já pendura 8,5 na compra para poder ser executado. Esse é o trade de ir sempre, né, tendo várias ordens em cada nível de preço, perigosíssimo, né? Sempre foi muito perigoso, mas como tinha muito lote em cada nível de preço, tá? É um trade que sempre funciona bastante. Deixa eu voltar aqui, né? Por que eu expliquei isso, cara? Porque aqui, nesse tipo de trade, que morreu por conta dos HFTs há muitos anos, talvez funcione um pouco em ações hoje, com baixa, né, negocia a poucos reais, né, baratinho, em que o pingo, cada centavo, tem uma representatividade percentual significativa. E nas opções abaixo de 20 centavos, mas, cara, assim, morreu liquidez, entendeu? Um trade que, cara, funciona a essência, mas, sei lá, por exemplo, eu desisti desse trade há muitos anos, tá? Mas assim, a grande ideia ainda perdurou por mais tempo, mas você tinha que não considerar o nível de preço, mas sim uma faixa para continuar olhando isso daqui. Tá? E todas as variações, inversão de fluxo, por aí vai, é uma variação disso daqui, cara. É uma variação disso daqui. Mas pouco importava lá no começo, na origem, o trade que me atraiu, que deu segurança para poder falar, cara, eu vou investir nisso, vou virar autônomo, cara, eu vou ter minha fonte de renda primária lá atrás. Né? Foi esse aqui. Tá? E depois variações disso, e por aí vai até morrer esse trade devagarzinho, com os HFTs vieram e, por velocidade tomaram. Não tem mais fim de fila, você não percebe. Você pode ter ali 300, 400, 500 contratos, cara, se for agredir, vem de uma vez. Você já vai ver o próximo nível de preço. Você não tem como esperar o fim da fila. Quem faz isso é o HFT, quem pega, não tem como pegar esse. E o trade de ficar escorado em cada nível de preço, cara, como o mercado está com pouco lote em cada nível de preço, qual nível de preço você vai escorar? Antes, dentro do spread, você conseguia ficar trabalhando, cara. Você estava bem posicionado na venda, te tomavam, você pendurava na compra, o mercado ficava trocando lote ali dentro do spread, você saía. Hoje o mercado troca dentro de uma faixa, não dentro do spread. A ideia dá para fazer, mas é de outra forma. A grande questão aqui é o que é ruído e o que é sinal. No passado, dentro do spread, o que era ruído e o que era sinal? Ruído era qualquer agressão, estou dando muita coisa aqui, hein? Ruído era qualquer agressão feita por tudo que era HFT, tudo que era pessoa física, tudo que era market maker, tudo que era arbitrador, e sinal era o quê? Eram agressões que pareciam ser de institucionais, agressões um pouco maiores, ou pelo modus operandi dela, pelo tamanho da ordem, pela forma como ela vinha, e também pela corretora através da qual ela operava. Essa era a distinção para mim de ruído e de sinal, respondendo à pergunta de quem fez. Como é que você enxerga um sinal dentro de um mercado que toda hora tem compra e venda? Toda hora tem compra e venda de vários players que lá atrás eu não me importava, no modelo microestrutural que eu tinha na cabeça. E, cara, mudou simplesmente o HFT tomou tamanho,
cara, varejo, pessoa física, que era irrelevante no passado para o mercado de câmbio, hoje no mercado de índice, que é o mercado que eu tô, é um player, pô, vamos dizer, assim, extremamente relevante, faz preço, cara. Tem player novo, tem o RLP, que não tinha lá atrás, que é a corretora, né, a corretora, ou ela vendendo fluxo para um HFT gringo, né, assim, ela tem estoque, ela carrega estoque, né, ela se importa com o movimento de preço dentro de uma faixa. Cara, mudou por completo. Tá? Então, a diferença hoje, para você diferenciar sinal e ruído, é outra. Tá? Não que isso aqui que eu estou falando não possa funcionar especificamente. De novo, algumas ações baratas e opçõezinhas, mas, cara, assim, não é o que eu faço hoje no índice. Hoje, na minha concepção, o trade que me fez voltar, eu tinha parado de fazer day trade, e hoje a ideia, né, que me trouxe de volta para o mercado é outra. Na minha visão, hoje, você precisa de uma hipótese. Já falei isso aqui em alguns outros vídeos. Tá? Você não tira esse sinal da tela, só da tela, que nem você tirava, que era possível tirar no passado. Então, eu sei lá, já falei, fica até cansativo, já falei que tem categorias em 5 grandes tipos de trade. Vou dar um exemplo de alguns do que é a hipótese, tá? Cara, o pote da pessoa física, por exemplo, tá? Esse operacional contra a pessoa física. Cara, é um operacional que assim, não está escrito em livro nenhum, não tem lugar nenhum, não tem nenhum artigo acadêmico que vai te falar, né, sobre ele. Foi um negócio que eu percebi ali depois da crise, que pessoa física extremamente relevante, depois de uma publicação, né, do Banco Central, de que a pessoa física estava fazendo preço no câmbio, acharam um absurdo, e comecei a olhar, cara, o câmbio estava fazendo preço mesmo. Eu fui vendo o índice, estava fazendo muito mais. Cara, eu falei, cara, mas peraí, será que ninguém se aproveita disso aqui? Porque o varejo opera de uma forma muito, né, com ordem oco, uma forma muito previsível. Pô, como é que está funcionando esse negócio aqui? Cara, por entender de estrutura de mercado e saber como é que o varejo opera, que opera com ordem oco, e como funciona o RLP, eu falei, cara, deve ter gente se aproveitando disso. Deixa eu ver se os caras não estão estopando o varejo. E fui partir de uma hipótese. Deixa eu ver se os caras não estão estopando o varejo. Mas eu tinha que conhecer como é que o RLP funciona, eu tinha que entender que pessoa física estava tomando um tamanho relevante, e eu tinha que entender como é que ela opera, o modus operandi da pessoa física, para construir uma hipótese. Será que estão estopando pessoa física? Cara, e estavam, e estão, e continuam. Então, nasce de uma hipótese. Tá? Outro tipo de trade, front running em algoritmo low frequency. Cara, esse é o que eu já falo direto aqui. Qual que é a hipótese? A hipótese é o seguinte: ordens grandes, geralmente por institucionais gringos, no índice, isso para dólar é um pouco diferente, para ações é um pouco parecido com índice, mas também para institucional local, para fundo local. A ordem que o cara tem é grande, ela não cabe no mercado. Esse cara não vai operar manualmente, ele vai escolher um algoritmo low frequency, e não é um HFT, é um low frequency, é completamente o oposto do HFT, tá? E que vai pegar essa ordem grande e fracionar ela de acordo com critérios distintos. São 5 grandes critérios: POV, TWAP, VWAP, Implementation Shortfall e Market on Close. Tá, vou deixar os vídeos aqui embaixo que explicam isso. Qual que é a lógica desse trade? Qual que é a hipótese desse trade? Esse cara vai fatiar, vai mandar uma, depois outra, de compra, por exemplo. Uma compra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Se esse cara tiver uma ordem grande, dependendo da hora que ele liga, se for agressivo, cara, eu sei que ele vai mandar uma ordem de compra, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Se eu pego isso no começo, cara, eu tenho um parceiro que, cara, eu vou comprar porque eu sei que ele vai continuar comprando. Se ele, cara, tá consumindo bastante a liquidez da venda, e se o HFT compra a ideia dele e dá front-running nele também, cara, eu construo uma hipótese. Mas, tá bom, como é que eu descobri esse trade? Cara, eu tenho que entender que, putz, no passado, sei que, pô, tem players distintos, tem varejo, tem um monte de coisa, e também tem fundo, tem institucional, tem tesouraria. Esses caras operam grande. No pregão, quando eu ouvia pregão, eu ouvia esses caras. Tal pessoa parece que a tesouraria de tal entrou, porque opera pelo, sei lá, opera pelo operador tal lá embaixo. Parece que é uma tesouraria, parece que é não sei o quê. Ordem grande, modus operandi. Quando o mercado virou eletrônico, cara, esse barulho sumiu. Pô, então como é que você distingue? No começo era fácil, os caras mostravam a cara com o lote cheio, né? Um número redondo. Aí os caras aprenderam. O negócio foi ficando cada vez mais algoritmizado. Tá? E eles começaram a usar esses algoritmos. Cara, puta, e aí? Um falando para o outro, e por aí vai. E os caras estudando um pouco de literatura acadêmica. Pô, e aí, aí você acha essa hipótese, acha esse tipo de trade. Tá? E, cara, vários outros. Assim,
tem que nascer de uma hipótese. Esse que é o ponto. E os outros também, não vou ficar entrando em detalhes, né, de onde veio todos os outros. A questão de dupla escora, por exemplo. A escora era um trade que funcionava lá atrás. É uma variação desse trade de fila que eu coloquei aqui, com a ideia de que, se o mercado quando vai consumindo liquidez, vai chegando num nível em que tem muito lote, você fala, opa, pelo menos na primeira, será que esse cara que está consumindo vai ter lote para poder ultrapassar esse nível aqui, que tem bastante lote cada nível de preço? Mas é que tá, morreu por causa do HFT, cara, né? E da forma como a fila está composta hoje, os lotes são, na maior parte, mentirosos. Os lotes, na maior parte, são de market makers que tem no mercado. Cara, o cara está na compra e está na venda em lotes muito parecidos, o cara cancela muito rápido, é uma fila mentirosa na maior parte das vezes. Mas eu criei uma forma no índice em específico, de criar um negócio que eu chamo de dupla escora, que eu olho a escora em função do cash and carry, que é a operação entre o à vista e o futuro. Então, assim, eu parti de uma hipótese. A hipótese, será que a escora ainda funciona? Se eu olhar isolado o lote do índice, não. Mas se eu olhar em cima do cash and carry, talvez. E aí que tá, você deve estar perguntando, tá bom, entendi. O sinal na tela, só olhar a tela, ficar olhando o número na tela, não vai te cuspir uma informação de comprar ou vender. É muito difícil de você isolar o que é sinal do que é ruído, do que é sujeira no mercado, tá? Nesse modelo microestrutural diferente. Tá? Muito, muito, muito difícil. Você vai precisar de uma hipótese. E como é que você aprende essa hipótese? É a pergunta que você deve estar tendo agora, né? Cara, eu não vejo muita alternativa. Ou alguém, contato, curso, sei lá o que, com alguém que entenda, alguém te passa uma ideia, e aí você vai lá e aperfeiçoa, desenvolve, você tem uma ideia e você vai lá e aprende a desenvolver essa ideia, tá? Ou no mundo acadêmico, tá? Alguns estudos acadêmicos são muito bons, mas são muito densos, para falar, será que, sei lá, o efeito da semana, o efeito calendário faz preço no S&P? Cara, você parte de uma hipótese. Aí se vai fazer sentido ou não, cara, você vai ver nesse estudo, você vai fazer o teu estudo, ver se tem lógica ou não, e por aí vai. No ramo acadêmico, apesar da galera que está escrevendo a maior parte desses artigos não serem traders, alguns são, isso que é legal, quando o cara é de mercado e também é acadêmico é maravilhoso, tá? E você pega muita ideia, muita hipótese no mundo acadêmico. E a terceira grande forma, tá, é você, cara, entender muito da estrutura de mercado, muito de como é que o mercado funciona, porque aí sim você olha na tela e entende, olha, isso aqui está parecendo tal coisa, está parecendo incorporação de ordem de tal tipo de player. Será que isso aqui não está acontecendo de forma direta? Será que se acontecer de novo me sobra uma oportunidade ali? Que é a via mais difícil. É a via que você tem que ter bagagem. Aí você não precisaria estar nesse vídeo aqui, se você tiver essa via de bagagem de estrutura de mercado, por trás da tela, de modus operandi dos players. O que é que eu falo? Microestrutura, precificação e por aí vai. Você, de olhar para a tela, conversando com outras pessoas que também enxergam, né, o mercado dessa forma. Putz, você viu aquilo? Será que aquilo está abrindo uma oportunidade ou será que foi um negócio pontual? Né? E trocando ideia com mais gente que entende, né, de estrutura de mercado. Se não, é mundo acadêmico ou alguém te passa essa ideia. Tá? Não tem muito o que fazer. Só olhar para a tela, cara, olhar para o número ali, ficar olhando a agressão, aquelas perguntas que eu ensinava, bateu, tomou, quanto, né? Sem toda essa cabeça de hipótese por trás, é muito difícil que você consiga tirar uma vantagem no mercado atual. Tá bom? Tá? E eu sempre peço, se você gostou desse vídeo, clica no curtir, que o YouTube entende que ele é bom, mostra para mais pessoas também. Tá? E é a coisa que eu peço sempre, né? Você pode até não curtir, tá? Mas comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, né? Se sabia, se não sabia, ou até pedindo sugestão de próximo tema para a próxima semana. Beleza? Abraço, boa semana.